Sensacional, sensacional. Márcio Roberto Iricura Flash é o nosso convidado. Assim? Não sei, mas eu estou chamando ele completo, né? Nós estamos entrevistando, então se apresentando completo, depois mais conhecido como Márcio Flash. Satisfação em estar te recebendo aqui nessa live, uma linda aí do Nippon do beisebol brasileiro. Valeu mesmo por nos atender, Márcio. Ô Marcos, Nath, muito obrigado pelo convite. De fato é uma satisfação estar falando com vocês no dia de hoje. Essa live que era para ter sido realizada uma semana atrás, infelizmente teve que ser adiada para hoje, mas coincidentemente hoje é o dia da amizade. Eu estava vendo nos posts aí é o dia da amizade, e o beisebol, o esporte em si, o atletismo também, que fez parte da minha vida, ele me trouxe muitas amizades boas. E vocês são um novo grupo de amizade que se formou graças ao beisebol. Então eu agradeço imensamente aí o convite. Pô, a gente que agradece, e a gente justamente fez uma mensagem e a gente lembrou disso, né? Que como o esporte traz isso, traz essa característica assim de amizade, são pessoas que a gente cultiva, e eu ouvi isso desde os meus pais, sempre me falaram isso, né? Que os melhores amigos eu fiz no esporte. Então, realmente não tem lugar melhor para se criar amigos, né? E no beisebol, então, isso aí mais ainda, hein, rapaz? Mais ainda, é verdade. Eu tenho grandes amigos, tive grandes adversários no campo, mas que se tornaram grandes amigos para a vida aí, e tenho até hoje, enfim. A cada ano que passa aí acompanhando a criançada, a gente vai conhecendo novas pessoas e formando amizades. E isso é muito enriquecedor no esporte. Bom, gente, galera, hoje na segunda-feira aqui do beisebol, um baita do convidado, Márcio Flash, atleta dos veteranos, hoje dos veteranos, tá? Mas ele já foi atleta. Então, ele é atleta hoje dos veteranos. Não, chama de lenda, depois veteranos. Lenda... Né? Não, a gente não tá querendo chamar de velho. Lenda pelo fato de ser um cara muito influente na modalidade, tá entendendo? Então, diretor de beisebol do Nippon Country Club, dentista, tá atendendo ou não? Estou atendendo, eu não parei de atender, né? Eu estou na linha de frente aí, eu sou profissional da saúde e tive que não parei. Emergências no início, apenas emergências, e aí assim, ainda continuo atendendo, sim, não parei. Tá aí, ó, tá com o seu dente, vai lá com o Márcio Flash que ele dá um clean aí, vai lá e dá um tchau, tá aí, ó, rapidinho, tá aí o jabá já, ó, tá vendo? Tá aí. Rapaz, enfim, já praticou diversas modalidades esportivas, vamos conhecer hoje um pouquinho desta história, deste grande cara aí, que é o Márcio Flash. E bom, Márcio, a galera te conhece muito do beisebol, né, do Nippon Blue Jays, mas acho que nem todos aí sabem que você foi do atletismo chegando a competir no Japão. Pois é. Conta pra gente um pouquinho dessa história aí, Flash. Essa vida do esporte começou cedo em Pereira Barreto, interior de São Paulo, uma cidadezinha no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso já, que tem uma forte influência da colônia japonesa. E o atletismo, como o beisebol e outros esportes relacionados à colônia, era muito forte lá. E eu morava atrás do campo. A minha casa, que é até hoje lá, era grudada com o campo de beisebol, onde também se praticava o atletismo. Então, para eu treinar, bastava pular o muro, que eu já estava ali na praça de esportes, que era da colônia japonesa, ali era um clube da colônia japonesa. E eu comecei o atletismo ali, e um pouquinho depois o beisebol. E aí eu estava até pensando outro dia que esse apelido de flecha, aí, essa característica de corrida minha, Marcos, eu me lembro que para eu treinar o beisebol, quando eu comecei a treinar o beisebol, eu pulava o muro da rua para entrar no campo, só que a minha casa ficava numa extremidade do terreno e o campo de beisebol na outra extremidade. Eu tinha que atravessar aquele pedaço inteiro do campo, que era a pista de atletismo e depois o beisebol. E tinha um caseiro que tinha 2 cachorros naquele caseiro ali. E esse cachorro, Marcos, ele ficava no meio do terreno. Era no meio do terreno, a casa do caseiro. E eu pegava e eu vinha atravessando, pulava o muro quietinho, porque o portão ainda não estava aberto. Eu chegava mais cedo. Eu pulava o muro, e eu andando pelo cantinho aqui. E os cachorros lazarentos, eles ficavam só esperando quando eu chegasse na metade do caminho, eles saíam em carreirão em minha direção.
A minha salvação era chegar no campo de beisebol, na arquibancada do beisebol, que daí eu conseguia subir e eles não vinham mais. E eu acho que desenvolvi essa característica de atleta, de atletismo nessa fase, sabe? O Flash acho que talvez tenha vindo daí, viu? Sentiu na pele, né? Estão sempre nos ajudando aí, ó. Ajudando, ó. Ainda bem que tu falou que quando subia eles paravam, né? Ainda bem. Porque senão tu ia fazer aí já com barreira aí, já, né? A competição, né, velho? Na verdade, algumas vezes eu fiz, porque quando eu percebia que não dava tempo, eu subia no muro oposto. Tinha um muro aqui, eu subia no muro e ficava até o caseiro chamar o cachorro e prender e abrir o portão. Gente, pois é. E aí ali eu comecei a treinar o beisebol também, desde criança, e corria junto, fazia junto, né, o atletismo e o beisebol. Até os 16 anos, eu estava no primeiro colegial e fui correr por uma equipe de Araçatuba. Fui contratado pela equipe de Araçatuba, que é uma cidade vizinha, para treinar atletismo, né? E ali eu parei o beisebol por um período aí de 5, 6 anos até a volta do beisebol, que foi na categoria adulta já. Mas até esse período eu fui atleta de atletismo. Tive a oportunidade, como você falou, de competir no Japão numa competição da colônia, é uma espécie de Olimpíada interna do Japão com várias modalidades, e o atletismo das Américas era o Nikkei, né? O Nikkei da América era convidado através de uma seleção, então tinha peruano, tinha mexicano, tinha até um americano na ocasião, Nikkeis. Montava-se uma seleção que ia com a bandeira do Brasil, inclusive, e participava desse evento no Japão. Foi muito gratificante para mim, aliás, foi o meu primeiro torneio internacional pelo atletismo. E aí, assim, se você quer chegar no atletismo, então, no Japão, coloque 2 cachorros Doberman a correr atrás de você, que tudo dará certo, rapaz. O Flash chegou lá, tá? Te mete, hein, meu? Pois é. Nova técnica de treinamento. Quer dizer, nova não, né? Mas aí funcionou. Verdade. Gente, mas como tu falou, né? Tu pulava o muro aí para ir ver o beisebol. Como é que foi isso? O que te interessou no beisebol que fazia tu correr dos cachorros para ir assistir? Tu já sabia dos cachorros e mesmo assim tu ia lá assistir. O que te interessou? E como que o beisebol, né, te ajudou na faculdade? Tu já estava na faculdade e foi o beisebol que te ajudou também a pagar. Enfim, conta um pouquinho dessa história. Isso. Depois que eu fazia o atletismo e tinha lá uma equipe de beisebol em Pereira Barreto, que era de categorias maiores, não tinha criança. E aí eu ficava assistindo o treino deles à tarde, ali do fundo da minha casa, pulava o muro ali e ficava lá no fundinho. O pessoal batia lá, eu pegava e devolvia a bola. E um técnico que foi o meu primeiro técnico lá em Pereira Barreto, um dia ele me chamou e falou assim, você não quer treinar beisebol? Eu quero. Ele falou assim, então chama seus amigos, chama seus primos, tinha lá também algumas crianças, filhos ou irmãos do pessoal adulto que treinava lá, e dali a gente montou um time de crianças, em categoria mirim na época, 7, 8 anos, e começou ali, a gente começou a treinar ali em Pereira Barreto, e foi levando isso até naquela hora que eu tinha que me dividir escolher entre beisebol e atletismo, que foi lá nos meus 16 anos. E depois o beisebol voltou para a minha vida, no primeiro ano da faculdade, porque no atletismo eu fui muito, muito feliz no atletismo também, graças a Deus eu fui campeão brasileiro de 200 metros juvenil, tá? E o atletismo, assim, ele exige demais aliás, todo esporte, ele exige demais do atleta, ele tem que treinar muito, e a gente treinava com uma equipe da Eletropaulo, meu técnico, acho que talvez até vai entrar aí, meu primeiro técnico foi o Katsuhiko Nakaya, e eu treinava demais, só que quando eu entrei na faculdade, que foi em Mogi das Cruzes, os meus tempos começaram a cair um pouco, porque eu tinha que treinar sozinho lá na pista de Mogi, não tinha aquela motivação, o técnico passava o treino, eu tinha que fazer sozinho. Os tempos foram caindo e, consequentemente, eu fui cortado da equipe, né? Ali eu já estava no segundo ano de adulto, participava de eventos nacionais, eu sou da época do Robson Caetano, não sei se vocês conhecem. Pois é. Nós não estamos tão novinhos assim, não. É só carinha que te faz.
Pois é, eu corria, tinha vezes que a gente corria série, eu fazia 100, 200 metros, e aí do meu lado tava lá, Robson Caetano. Eu falei, putz, era impressionante, era bem Só. legal. Só, Ah, só. Entre outros tantos, né? Bom, aí eu fui cortado do atletismo e voltei pro beisebol. Voltei pro beisebol em 1991, através de uma equipe pequena, que participava de um campeonato chamado Inter Empresas. E nessa competição eu estava muito bem fisicamente por causa do atletismo. A minha parte, o braço, eu tinha parado de jogar beisebol, fiquei 6 anos sem relar na bola praticamente, né? Mas eu estava forte, o core estava forte, as pernas fortes, enfim. Eu joguei, um colega me chamou, vamos jogar esse Inter Empresas pra gente aí e tal. Eu fui jogar e joguei eu era arremessador naquela época. Joguei de arremessador, como eu estava forte, a bola estava caminhando demais, sabe? E joguei super bem e chamou a atenção de uma equipe que é a Yanai Toyotex. Depois eu vou explicar quem que é a Yanai Toyotex, mas era uma equipe de categoria adulta e, e um dos donos do time, ele gostou da minha atuação ali numa semifinal até contra eles. Foi super bem, joguei bem, perdemos, mas foi um jogo bom. E, enfim, no ano seguinte eu estava jogando pelo Yanai Toyotex e que mais para frente eu vou explicar, acabou se tornando, fusionando com o Nippon Country Club e hoje Nippon Blue Jays. E daí tem uma história que a gente pode desenvolver um pouquinho também. Mas foi assim que eu voltei. E aí você perguntou também da faculdade, né? Desde que comecei o esporte, tanto o atletismo quanto o beisebol, eu pus na cabeça que eu iria usar o dinheiro que eu ganhasse, não. A princípio era através de bolsa de estudo, depois quando eu estava na Eletropaulo aqui em São Paulo era um contrato, era salário e tudo mais. E todo esse dinheiro que eu ganhava eu investia no estudo, era colégio, era cursinho, segundo ano de cursinho, consegui entrar na faculdade, comecei a cursar a faculdade com o dinheiro que eu ganhava com atletismo e aí fui cortado. Nesse momento que eu fui cortado foi um pouco de preocupação, porque eu ainda tinha ali mais 3 anos de faculdade e perdi o contrato que eu tinha, o dinheiro que eu ganhava com o atletismo. E, coincidentemente, acabei entrando nessa equipe da Yanai Toyotex, e os proprietários da equipe eles me pagaram a faculdade até o final do meu curso. Faculdade, moradia e alimentação. E, enfim, praticamente não tive custos com o meu estudo, até com a moradia e alimentação. Devo demais isso a dois grandes empresários, o Mário Hamada e especialmente ao Mamoru Ishitani, que é o dono da Toyotex Confecções, que investiu no demais. esporte. Então, nunca passou pela tua cabeça, Flash, de ser profissional? A ideia era realmente, atleta profissional, no caso, né? A ideia era realmente o curso de odontologia. A minha meta, o meu foco em determinado momento era o curso de odontologia. Isso quando eu já estava ali no meu terceiro colegial, primeiro ano de cursinho. No primeiro ano de cursinho, eu foquei que eu queria fazer o curso de odontologia e iria trabalhar para isso, estudar e treinar para isso. Então, na verdade, quando eu era do atletismo, eu era, entre aspas, um profissional, era contratado, recebia um salário e tudo mais. E pelo beisebol, não. O beisebol não tinha nada disso. Era uma outra equipe que tinha lá algum empresário que ajudava no estudo ou contratando as pessoas, mas através de um estudo, nada de profissional, né? Sim. E nunca passou pela minha cabeça, não, ser profissional, né? Até porque quando eu voltei para o beisebol, Nath, eu já estava com 20 anos, eu já tinha passado daquela idade, e até naquela época não era como hoje, que com 16 anos o pessoal já está olhando e contratando, né? Uhum. Naquela época foi uma época romântica, que não era por isso que a gente estava ali no campo, né? Uhum. Até quando apareceu o José Pet, né? Ele também vai fazer parte da nossa história. E, Márcio, no fim, né, Flash, você estava falando antes justamente do Nippon Country Club, que completa 60 anos de vida, e você tem uma história muito bacana com esse clube, que é a casa do Nippon Blue Jays. Quando essa relação começou, conta pra gente como é que é essa história. Deu uma pincelada ali, né? No time. Essa história, essa relação romântica aí. Pois é. Na verdade, eu tive uma grande sorte de ter aceitado o convite do Mamoru Ishitani para jogar pelo Yanai Toyotex. Naquela ocasião surgiram 2 convites. Um foi desse time, que era o Yanai Toyotex,
e o outro foi do São Paulo. São Paulo também era um time bastante tradicional naquele momento. E aí eu acertei com o Mamoro e fui para a Yanai Toyotex. Bom, isso foi em 1992. Nesse ano, não existia Blue Jays, nada disso ainda. Era Yanai Toyotex, uma equipe de categoria adulta, simplesmente, e Toyota Baseball Clube, que era, vamos dizer assim, a base de quem iria depois para o Yanai Toyotex. Então, as categorias de base estavam todas no Toyota, do infantil, tibolzinho, até o juvenil. Do juvenil, os atletas subiam para o Yanai Toyotex. Né? E foi assim até que o primeiro brasileiro, esse foi realmente o primeiro brasileiro a firmar um contrato com a Major League. Saiu até no Guinness Book naquela ocasião, que foi o José Augusto Pet. É um menino formado na base, nas categorias de base do Toyota, e lá com pequeno, né? Pequeno. Vocês puderam a gente entrevistou baixinho, né? Baixinho. Gente, mas era impressionante. Imagina ele parece que ele tinha essa altura quando ele era infantil júnior. Meu Deus, era impressionante assim, a diferença que existia entre ele e os outros atletas. Enfim, ele foi contratado pelo Blue Jays. E aí, naquela ocasião, na mesma época, a Toyota, o time do Toyota, as bases, treinavam no estacionamento da fábrica da Toyota, que fica aqui em São Bernardo. E a Toyota estava ampliando o seu campo ali de montagem e tudo mais, precisava retomar aquela área que ocupava o campo de beisebol. E aí foi assim, o Toyota ficou sem campo naquele momento. E saíram os pais ali, os diretores saíram à procura de um terreno, conseguiram um terreno em Itaquaquecetuba, e nessa mesma época o Pet assinou o contrato, e aí os diretores da ocasião, inclusive o pai do Pet estava inserido aí nesse contexto, até o Cazu também, o professor Cazu, ele para contar essa história, ele é melhor do que eu, até consulto ele sempre. Já ouvimos algumas vezes aí, é muito legal. Me perdoe até, Cazu, se eu estiver errando em alguma parte da história. Corrige aí. Ele já vai corrigir, pode deixar. Ele vai corrigir. Aí, enfim, eles pediram permissão pro Blue Jays, pro Toronto Blue Jays, de utilizarem o nome Blue Jays, utilizaram o nome Blue Jays, pediram na ocasião também uniformes e materiais, assim, para que através do PET, viessem para o Brasil. E nesse momento houve uma formação de um novo clube, já nesse novo terreno em Itaquá, que foi a fusão, a união ali do Toyota Baseball Clube com o Yanai Toyotex, fundando o ACE Blue Jays, Associação Cultural Esportiva Blue Jays, que até então não tem nada a ver com o Nippon Country Club. Tá? E foi assim, em 1992, fundação do ACE Blue Jays, através desse contrato do PET. Né? E esse time, também nessa época, o Brasil começou a receber muitos técnicos cubanos. Né? Foi a partir desse momento, mais ou menos. E tivemos também a oportunidade e a sorte até também de receber 2 grandes técnicos cubanos. Vieram vários, mas esses 2 foram 2 ícones em Cuba, que é o Rodolfo Puentes e o Omar Carreiro. Então, a partir daquele momento, a gente foi treinado por dois cubanos que eram referência dentro de Cuba. Né? Eles são lendas em Cuba até hoje. O Rodolfo é vivo, o Carreiro já é falecido, mas são lendas em Cuba. E trouxeram para o Brasil uma nova filosofia ali de treinamento e tudo mais, né? Que a gente ainda não estava acostumado, mas que foi bem absorvido por todos nós. E naquela ocasião formamos ali uma grande equipe em todas as categorias, né? E a categoria adulta se destacou bastante ali nessa época, né? De 92, década de 90, ali, 2000 também. Então, e aí, como que foi e como que daí ficou o Nippon Blue Jays, então? Como que o Blue Jays... história, né? Entra na história. Isso é legal. O Nippon, em 1998, mais ou menos, nessa época, o Nippon Country Club, que vocês ainda vão conhecer, eu prometo. Sim, queremos. Aliás, muito.
Era para conhecer esse ano, mas infelizmente... Bom, o Nippon comprou, grudado com o terreno deles, um clube que era do Beisebol Sul Brasil Beisebol Clube, acho que era esse o termo. Era da cooperativa Sul Brasil. Eles possuem onde é o nosso campo atualmente, um campo de beisebol, aliás, um campo excelente, gramado, com arquibancada, talvez um dos melhores campos de drenagem que tem no Brasil, um campo espetacular. E compraram esse campo e para introduzir o beisebol dentro do Nippon Country Club, que até então não existia departamento de beisebol dentro do Nippon Country Club. E aí, em 98, fizeram um protocolo de intenção de colocar, de fazer uma fusão entre o ACE Blue Jays e o Nippon Country Club. Eles saíram atrás de vários clubes de beisebol, como era o Blue Jays, que era um clube somente de beisebol, não tinha outra modalidade. E aí encontraram o Blue Jays, através, na época, o presidente era o Mamoru Ishitani, esse que é o proprietário da Yanai Toyotex. Eles fizeram um protocolo de intenção em 98. Em 99, foi concretizado aí a fusão entre a CE Blue Jays e o Nippon Country Club, né? Houve ali uma conversa, vamos usar o uniforme do Nippon, vai sumir Blue Jays, mas não, essa foi assim, nós batemos no pé porque essa marca Blue Jays ficou uma marca muito forte, né, dentro do cenário ali. A gente já estava em 1999, ali nós já tínhamos ali vários títulos brasileiros, era um nome bastante forte. Então, resolvemos manter ali o Nippon, ok, Country Club, mas é o Nippon Blue Jays, né? Então, o Nippon Blue Jays entrou dentro do Nippon Country Club. Então, ali, nós somos dentro o Nippon está completando 60 anos aí. Acho que a gente, talvez nós somos ali o caçulinha ali dos departamentos. Nós temos ali 21 anos de história, já uma história bem consolidada. Mas 21 anos de história jovem, mas com títulos ali que paulistas brasileiro, né? Brasileiro. Então, já com tudo, né? Pois é. Tem ali, das diversas categorias, tanto de beisebol quanto de soft, sabe? Realmente, a gente tem uma bagagem boa ali, só para se ter uma ideia de adulto, categoria adulto, vamos falar de adulto sem falar nas outras categorias. Nós temos ali 12 campeonatos brasileiros, títulos brasileiros, e 10 títulos da Taça Brasil, essa na categoria adulta. Eu tive a honra de participar aí de vários desses títulos, né, que eu jogava, sabe? Beleza. Então, do lado ali, a gente vê que tem uma do Brasil. Então, a gente já vai aproveitar esse gancho aí e falar, porque tu também tivesse, né, passagem pela seleção brasileira, inclusive com 2 pan-americanos, aí disputando 2 pan-americanos, né? Um na Argentina e outro em Winnipeg. Conta um pouquinho aí como é que foi essa passagem pela seleção e, né, já que tu levava, né, não era assim, não quero me tornar profissional, mas ser convocado por uma seleção... capitão. E depois capitão, exatamente. Quer dizer... Que sensação é essa, assim, sabe? Te catar, hein, Flash? Não quis ser profissional e meteu a capitania da seleção? Que isso, Flash? Pô! Mas naquela época, assim, a grande maioria dos atletas, ainda mais naquela época eu já era um pouquinho mais veterano, né? Então, veterano, tinha 22, 23 anos, um pouquinho mais. E era uma época romântica do beisebol, né? Nós jogávamos ali para ganhar aquele troféu e o sonho nosso, de fato, era representar a seleção brasileira. E quando surgiu a oportunidade de representar a brasileira num Pan-Americano, nossa, porque além do Pan-Americano, o meu sonho era a Olimpíada, não tenha dúvida. E é o sonho máximo de qualquer atleta amador. Mas o Pan-Americano é um primeiro passo. E ali a gente vai às vezes, espectador, como tiete. Às vezes a gente está ali na Vila Pan-Americana e está do lado ali o Bernardinho, estava ali no lado o Marcelo Negrão. Era sensacional. Aquelas meninas da Daiane dos Santos, as meninas da ginástica olímpica, pareciam umas menininhas passando do seu lado, assim, olha, 1,5 m, 1,40 m. E aquilo é uma festa, é um clima muito bom, saudável. A gente faz muitas amizades. Eu já tinha ali também naquela época muitas amizades do atletismo, de atletas que estavam ali participando também. Enfim. E também, obviamente, a gente ia lá para ganhar, não tem essa de entrar para participar, não. A gente formava uma equipe forte, mas, assim, Cuba naquela época era uma equipe imbatível mundialmente.
A gente Dizem vai ali acompanhar que isso nas histórias. É brincadeira, né? Mas a seleção é que ganhou quase, tu perdeu uma partida, eu acho, se não me engano, aí, entre 80. Agora eu não me lembro os anos ali, mas ficou uma partida, você perdeu uma partida e tal. foi, é isso mesmo. E dizem ali que os cubanos dizem que talvez seja a melhor seleção de todos os tempos. E de fato, tinham grandes jogadores ali, a ponto de a gente ouvir a história que assim, tinha o New York Yankees, equipes americanas pagavam pelo time inteiro. Eu quero o time inteiro de Cuba, aqui eu pago. Né? Mas tinha todo aquele problema de ter que sair do país, muita gente saía fugida, enfim. Mas foi isso, do Pan-Americano na Argentina. Na Argentina, o beisebol foi em o Pan-Americano da Argentina foi em Mar del Plata. Mas, Só que opa. Mar del Plata não tem estádio de beisebol, então o beisebol foi em Buenos Aires. Então, não ficou aquele glamour assim, de você estar no meio de todas as modalidades. Já em Winnipeg, não. Winnipeg eu já estava ali já quase que aposentando a chuteira, vai. O Pedro ali estava encomendado já naquela ocasião. 99, deixei a Márcia grávida aqui e fui pro Pan-Americano, foi isso mesmo. E ali não, ali foi já dentro da Vila Pan-Americana, com todos os atletas possíveis e imagináveis ali, sabe? Até passagem. E esse pessoal do Legends ali que a gente fez o joguinho, tem muitos colegas que participaram conosco ali daquele Pan-Americano, sabe? E era legal, a gente estava lá. O beisebol é um esporte amador, como vocês sabem, e tudo mais. E ali a gente também tinha profissionalismo do vôlei feminino, do vôlei masculino, enfim. Aí às vezes tinha treino, a gente entrava na sala de academia de musculação da Vila Pan-Americana e estava lá fazendo musculação a Virna, a Márcia Fu, aquela pessoal do vôlei, né? Sim. E elas fazendo leg press, fazendo agachamento com 200 quilos, sei lá quantos quilos lá. A gente olhava aqui e falava, meu Deus, o Oninho, tem até fotos engraçadas, o Oninho é um colega meu, entrando debaixo daquela barra que elas tinham acabado de fazer, não tem como levantar aquela barra. Ó, Oninho, tá entregando aí. Não, uma mulher tem uma força nas pernas que eu vou te contar, sabe? Fazer um leg, ó. Rapaz, porra, tá agachamento, que tu ali, sacanagem, falta de respeito. Era muita coisa. E aí, enfim, esse foi o Pan de Winnipeg. Tivemos teve um ano, em 95, a gente participou de um pré-olímpico, e por muito pouco, sabe? Um jogo contra Cuba, inclusive. Sabe que Cuba era difícil de ganhar, mas um jogo contra Cuba, fizemos um jogo muito bom. E se ganhasse aquele jogo, a nossa chance de ir para a Olimpíada parece que ela aumentava assim tremendamente, sabe? E perdemos o jogo, perdemos o sonho da Olimpíada, né? Mas perdemos para Cuba. E Cuba, quando entrava Cuba no nosso caminho, era complicado. Muito legal, vamos só ver umas participações, a galera tá participando muito, a gente agradece. Valeu. De verdade, vamos escolher uns aqui, né? Uma pergunta aqui do Ângelo, né? Para ele, qual o maior desafio no cenário do beisebol nacional? Qual o maior desafio, Flash? Então, o Ângelo, eu acho que o maior desafio foi até o desafio que nós recebemos quando assumimos a diretoria do Nippon. O diretor do Nippon, pelo organograma, o diretor é o Tsutomu Makita, diretor de beisebol e softball. Eu estou no vice-diretoria de beisebol e o Minoru Yatabe, vice-diretor de softball. E um grande desafio era assim, tentar dar continuidade a manter todas as categorias com jogadores, né? Porque a gente está perdendo muitos jogadores, haja vista aí os diversos times tradicionais que já não tem mais. Né? Interior de São Paulo, por exemplo, interior do Paraná, na minha região lá da Noroeste, quando eu jogava, o campeonato da Noroeste, ela tinha ali 10 times, 12 times de cada categoria, praticamente, né? Que se duelavam ali para vir para o brasileiro. Hoje, o brasileiro da categoria da base, infantil, pré-infantil, ele monta ali com 17 times, 16 às vezes. Então, eu acho que o maior desafio é de fato, encher novamente a base do beisebol. A base que eu falo, categorias menores ali, né? Porque, naturalmente, as crianças vão crescendo e uns vão saindo, outros vão tendo outras atribuições e tudo mais, e vai diminuindo. E se a base está pequena, a tendência é acabar em cima. Acabar, não digo, mas a chance de formar novos talentos e atletas que hoje têm a oportunidade de jogar
nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, na França, enfim. Essa possibilidade diminui se a base estiver pequena, né? Então, esse é o maior desafio. Qual que é a fórmula? Não tem uma fórmula. A gente tem que sentar, acho que deveria ter ali câmaras de discussão durante o ano e tudo mais. Hoje com essas videoconferências, eu acho que fica muito fácil, porque antes ficava esperando vamos reunir tal dia. Ah, mas não posso. Hoje está aqui, a tecnologia à nossa mão. Se a gente fizer uma reunião com 6, 7, 10 clubes que seja, cabeças pensantes aí, para tentar definir aí o que pode ser feito para aumentar aí a quantidade de jogadores na base. E isso é particular também, tem particularidade de cidade, de clube, não tem talvez uma regra definida para todo mundo, né? Mas que eu veja isso, Ângelo, que a base ela tem que estar maior em número. E olha só, falando aqui do beisebol, a família, né, continua aí, né? Agora há pouco você citou aí o filhão. E como é que é ter o filho jogando? Rola uma troca ali de ideias ou mais cobrança? Como é que é o negócio ali, velho? O bicho pega, meu. Olha, até eu sei que o Ferro tá assistindo aí. Pode dizer se é verdade ou mentira aí. Eu tenho 2 filhos, o Pedro e o Miguel. O Pedro tá no adulto já e o Miguel tá no júnior. Infelizmente, com o Pedro eu pequei muito, errei demais no sentido de cobrança e tudo mais. Com o Pedro. O Miguel um pouco menos, mas um pouco menos. Mas de cobrar demais? De cobrar demais, de cobrar demais, talvez, de cobrar demais. Mas então tá jogando, já vestiu camisa de seleção, às vezes, claro, a gente pega pelo excesso, mas tem o lado benéfico também, tá lá, né? Botou a amarelinha também, igual o papai, rapaz. Não tenho dúvida, eles gostam, mas claro. Talvez se eu tivesse deixado um pouquinho mais frouxo no sentido de não cobrar tanto como o pai, porque eu acabei participando como auxiliar técnico deles, depois técnico até, e aí a cobrança não funciona, Marco, não funciona. Eu imagino, rapaz. Fica mais nervoso ainda, né? Porque você tá ali, imagino. Sempre nos mostra a cobrança vai ser maior, porque a gente sabe e acredita. É que a gente fala, né? A gente sempre sabe e acredita, né? Quem a gente acredita que a gente cobra mais, né? Então, e tá ali, ainda mais na família, poxa, aí... o Pedro tá dizendo ali que te perdoa também, cara, te perdoa porque não é fácil, rapaz, né? Você vai ser muito maior ainda, mas imagina. E vem cá... Mas se eles não gostassem, ainda bem que eles gostam bastante, estão aí, continuam. Tá até apresentando o programa já. Isso aí, tá? Eles gostam. Aliás, foi uma grande surpresa, né? Esse Direto do Bem. Surpresa no sentido das crianças, dos jovens, né? Assumirem o papel que a gente passou para eles, né? O Direto do Bem, a Academia do Futuro, enfim. Pois isso foi uma parceria da academia com o pessoal do beisebol, né? Do departamento que tu... Como que surgiu essa ideia? Pois o nosso presidente atual do clube, o Walter Sasaki, sempre que ele participa de uma reunião e faz algum discurso, ele frisa muito a importância de inserir o jovem dentro do contexto aí do clube, sabe? Em todas as áreas. Desde, obviamente, do treino, mas também nessa parte de desenvolvimento e de isso que a Academia do Futuro tem feito, né? De desenvolvimento para empreendedorismo, para empreender, né? Porque dali sairão os futuros comandantes do clube, com certeza, né? Então, nesse período de pandemia, até o Bruno Minani explicou bastante, né? No período de pandemia, para não ficar nesse marasmo, nessa paradeira, eles desenvolveram lá o projeto Eu Amo Nippon, né? Com diversas atividades online aí. E aí, o tio Kazu, o senhor Kazu Aoyagi, também é um grande mentor aí desse projeto Direto do Dente, juntamente com o Wagner Vilela. Eles nos chamaram para uma reunião, tá? A início o Tsutomu Makita, eu, o Minoru, enfim, para elaborar ali um projeto do beisebol, e daí foi o Direto do Bench, para poder também colocar o pessoal do departamento de beisebol para ficar mais ativo ali, alguma forma de entreter aquela turma que não estava sem treino, né? E aí a gente fez questão de colocar os jovens à frente disso.
Porque surgiu a ideia, você faz a entrevista, você faz. Não, vamos para o jovem que tem que fazer essa entrevista. E aí colocamos lá o Pedro, o Kenzo, a Isa, e depois veio a Yasmin, e eles estão tirando de letra até brilhantemente esse papel. Né? A gente não faz nada praticamente, deixa na mão deles, dá uns pitacos assim de chamar alguém ou coisa, mas também nem isso mais. Eles vão atrás, eles fazem os contatos, elaboram a pauta, e aí a parte da academia do futuro, a parte técnica, né? Também toda uma rapaziada jovem fazendo ali aquele papel de colocar no ar os 3 apresentadores, os 4 apresentadores ali, fazendo aquela entrevista que vocês acompanharam já, né? Foi bem bacana, e está sendo, e era um projeto para durar 1 semana, 2, talvez ele vá durar o ano inteiro. Já. Sim, com certeza, vai longe ainda. Vai ser difícil de largar depois. Eu acho que não vai largar, não. Vão dar um jeito de fazer aí pelo menos uma vez por semana. Vai ver porque isso é uma cachaça. Tu vicia, rapaz. Vem cá, Flash. O que te incentiva a seguir trabalhando com beisebol? Tanto o beisebol, hoje eu estou no beisebol, mas o esporte em si, né? Esporte em si, ele me deu tudo que eu tenho praticamente até hoje e a minha profissão, né? O meu ganha-pão, né? Foi através do esporte, foi através do beisebol. Fora isso, todos os valores que estão inseridos aí dentro do contexto, né? De disciplina, respeito, humildade, resiliência, enfim, essas amizades, esse ciclo de amizades que a gente acaba adquirindo. Então, isso a gente tem que passar para frente, né? E se ficar sentado em casa no fim de semana lá, não é legal. Então, enquanto eu puder, eu quero colaborar nesse sentido, ajudando aí bastante. Eu gosto demais do campo, sabe? Fui auxiliar técnico e técnico também. Pretendo voltar para o campo também, que é onde eu me sinto mais à vontade. E ensinando essa criançada aí, tudo isso que eu te passei, sabe? Então, é o que me faz, é o que me move aí. O beisebol, o fim de semana sem o beisebol, ele fica bem vazio para mim. Eu adoro pescar. O pessoal, meus amigos me chamam, vamos pescar, não sei o que. Vamos, mas eu não posso, eu tenho que ir pro campo. E ainda mais agora, que eu ainda tenho que levar o Miguel. O Miguel ainda não vai sozinho. O Pedro acompanha também. E, enfim, mas é o que me move. É o que me move, sim. Tentar passar para frente o que eu recebi, de alguma certa forma. Né? Muito legal. Vamos para nossa parte final, então, Marcos. Vamos ver se a gente consegue terminar ela aqui, né? Tem 7 minutinhos aqui. Vamos lá, rapidinho. Uma palavra. Né? É o complete a frase, Flash. A gente faz, o complete a frase. Não te preocupa, se bem que tu se falar, capaz de se perguntar, se fazer essa perguntinha de data, é capaz de saber responder tudo, rapaz. É uma história ambulante aí do beisebol. Tá? Sacanagem. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Meu maior feito no beisebol foi? Maior feito no beisebol? Peguei, hein? Pegou um São pouco. Tantos. Mas foi poder transformar aquela minha meta principal lá, que era me formar em odontologia. O meu maior feito foi esse, né? Quando eu me formei, quando eu peguei aquele canudo, eu olhei para trás e falei, puta merda, o beisebol e o atletismo também, né? Mas eles me proporcionaram, com o meu suor, claro, com a ajuda de várias pessoas, obviamente. E sozinho você não faz nada, mas eu acho que foi isso. Foi poder proporcionar ali o meu diploma. Tão sonhado diploma. Legal. Agora, se tu tá numa partida ali e leva uma bolada, levar uma bolada dói pra cacete se for bolada do Pet. Bolada do Pet, bolada do Joe Matsumoto, bolada do Henrique Tamaki, do Kleber Ojima, dói pra cacete. Mas faz parte do jogo, velho. Vamos pensar pelo lado bom. Você levou uma bolada, você ganhou uma base, meu amigo. Vai pra ganhar uma base. Sim, vai lá, né? Pelo time, a bolada é pelo time, né? E o roxo também, né? Depois vai explicar pra mulher em casa que não sabia que foi jogar. Tá certo. Não, e Marcos, às vezes você leva a bolada desse pessoal, a marca da bola, assim, aquela estria da bolinha, da costura, fica marcada na sua costa, na sua costela. Eu imagino. Ai, tá bom. Anotar um home run é? Um home run. Não vai dizer que nunca anotou home run. Hã? Não vai me dizer que não anotou home run. Aí me quebra as pernas. Vai. Inventa um. Qual é o sentimento, então? Eu já bati alguns home runs, assim. É uma glória pro rebatedor, claro. O home run é a jogada máxima do beisebol, vamos dizer assim. Mas você tem que estar ciente que assim, o home run não ganha o campeonato. O home run vai ganhar, às vezes, uma partida, vai te
Mas o campeonato, eu sempre costumo dizer que ele é feito com o título do campeonato, com uma equipe equilibrada, mas que tem uma defesa bastante coesa, sabe? Mas o Romuran é a glória, não tenha dúvida. Tá, vestir a camiseta da seleção brasileira, então foi um orgulho, né? Um orgulho pro atleta amador, não tenha dúvida. Você tá ali perfilado ali na frente do campo, cantando o hino nacional, diante num time que nem Cuba, por exemplo, qualquer outro time, né? Mas vestir aquela camisa que a gente vestiu por vários anos ali, é um orgulho, é um orgulho. Uhum. Após essa pandemia, eu vou... Cara, eu vou bonito. Marcos, Nath, eu tenho... Manda passagem que a gente quer também. Não, isso aí já estava programado. Mas eu tenho ido para o Nippon aí durante essa pandemia, a cada 15 dias, para fazer alguma manutenção. A gente está reformando ali uma gaiola de rebatidas e tudo mais, mas vão só 5, 6 adultos. Sim. E o clube... É triste de ver assim, ó, você entrar naquele clube que normalmente está lotado de gente em todos os departamentos. E quando vocês vão ver, para chegar no Nippon, para chegar no beisebol, você tem que atravessar o clube inteiro, porque ele fica a entrada fica numa extremidade e o beisebol fica na outra. E você passa pelo clube inteiro praticamente. E vê você vê todos os departamentos praticamente cheios de gente, participando para lá e para cá. E aí você entra agora vazio, assim, ó, você só vê árvore, passarinho cantando. É um pouco triste, sabe? Então, eu quero voltar a ver aquele Nippon cheio e o beisebol também, né? Claro. Vou me aglomerar no Nippon, então. Vamos. E agora, para encerrar, o beisebol na minha vida é? O beisebol na minha vida... Talvez a minha segunda paixão, porque se eu falar que é a primeira, eu estou mentindo. Minha primeira paixão é minha família. Estou morrendo de saudade da minha mãe que está lá. Meu pai já é falecido, mas da minha mãe, dos meus irmãos que estão no interior. Mas a minha família aqui comigo, a Márcia, o Pedro e o Miguel, me dão essa sustentação. Então, o beisebol para mim talvez seja a minha segunda... Como que era a pergunta mesmo? O beisebol para mim é a sua segunda... Para mim é... Para mim, não é a primeira coisa, é a segunda, vamos dizer assim, tão importante, mas a segunda, né? Ah, que maravilha, então. Show de bola aqui, o Amarelo também, ó, líder nato. Logo que comecei a jogar na categoria adulta, assisti uma partida entre Nippon A e Nippon B, e o Flash puxou uma roda no começo do jogo entre todos os jogadores e fez um discurso bacana demais. Também é outro cara aí, também história também do beisebol amarelo. Mas, pois né? Olha só. Antes que o corte, Flash, encerrar. Quero te agradecer muito. A gente quer agradecer muito aqui, né, Nath, por tu ter conversado com a gente. Tinha até mais perguntas, mas enfim, a gente tem que ir aqui cortando por causa do tempo, que o Instagram pega uma hora, corta, acabou, pronto, sem choro, o Zuckerberg dá risada na nossa cara aí. Né? Mais ou menos por aí. Tá? Mas assim, obrigado. Sempre aprendendo contigo, sempre... Né, sabendo de histórias. Muito obrigado mesmo por conversar com a gente, Flash. Eu que agradeço. Só mencionar aí a perda de 2 pessoas muito queridas, o Tobias, que foi um atleta do nosso clube, que Deus o tenha. E sexta-feira, meu primeiro técnico, meu segundo técnico de atletismo, um técnico muito querido no cenário brasileiro, José dos Santos Primo, nos deixou aí na sexta-feira. Também um técnico que eu agradeço eternamente aí por tudo que ele me ensinou no atletismo. E para vocês, obrigado de coração por tudo que vocês fazem pelo beisebol. E salve aí o Dia da Amizade. Obrigado pela amizade que vocês proporcionaram para mim e para o beisebol, né? Pro beisebol. Valeu, muito obrigada a todo mundo que participou também. E se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque vai ter história do beisebol lá também. 4, 3, 2, 1. Valeu! Valeu!